Podia falar de São Paulo, então? Posso falar de São Paulo. O que eu me lembro? Eu me lembro que teve um problema muito sério com o meu avô e que era assim, a família escondia. Meu avô Jacob Brickman, ele teve lepra. E isso foi escondido de todo mundo. E eu me lembro que, sei lá, né? Eu me lembro que quando criança eu queria abraçar o meu avô quando eu encontrava com ele. Meu pai não deixava. Meu pai tinha medo que eu pegasse lepra. Que é o Abraham Brickman, que já era um médico importante. Importante. E eu me lembro, assim, que o Abraham Brickman fazia, tanto eu quanto a minha irmã, a gente vivia tomando aquela raio da BCG líquida que tinha um gosto horroroso, porque ele acreditava que a tuberculose e a lepra tinham alguma relação de parentesco de doença. Sim. Tá? E minha avó Maria era uma pessoa assim, a avó Maria era a Kelman. Ela era assim uma pessoa muito dadivosa. Quando eu ficava doente, eu pedia a presença dela e ela ficava comigo do meu lado na cama, fazendo coceirinha. Olha, são coisas que a gente não esquece. Que a gente não esquece. E ela, assim, sabe, ficava contando historinhas infantis, né? Quando eu tinha, assim, uma dor de garganta ou alguma qualquer coisa, né? E uma outra coisa que eu me lembro é assim, o meu tio Zezinho, que era o irmão do meu pai, ele saiu de Franca, ele era médico sanitarista e veio morar em São Paulo. E uma vez eu peguei uma baita dor de garganta, meu pai estava viajando com a minha mãe e o tio Zezinho veio me ver e disse assim, precisa dar uma injeção. Eu fiquei muito contente, que eu nunca tinha tomado injeção na vida. Meu pai meu pai era homeopata, né? Ele só tratava com homeopatia, nunca tinha tomado injeção na vida. Eu vou tomar injeção? Que legal! Quer dizer, coisa de fantasia, né? Fantasia, né? Tá certo. Mas antes disso, vamos entender como é que você veio para São Paulo. Porque os três irmãos. Bom, os três irmãos, aliás, os quatro irmãos, que tem a irmã também, né? Nasceram em Franca. Irmãos Brickman, vamos lá, os Brickman. Abrão, José, Maurício e a Emília, tá? A Emília tinha um nome pelo judaico de Minda. E minha avó chamava ela de Mindushka. Mindushka é um diminutivo de Minda e deve ser russo. É russo. Né? Tá certo? Bom. E então, o que acontecia? Os três, o meu pai parece que era muito inteligente e ele entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na Federal, com 16 anos. E ficou hospedado na casa do avô da Sônia, tio José. Que era tio dele. Bom, à medida que ele foi crescendo, é claro que ele começou, né, a ver a vida, né, como ela era, né? E ele acabou, entendeu, assim, encontrando uma moça muito bonita. Eu não me lembro o nome dela. Bom. Rosa. É a mesma história. Depois eu complemento a história. E ele ficou noivo da Rosa. Acontece que a Rosa e a família dela foram visitar os Martínez. Martínez, você sabe o que é? É o contra-sogro, como é que chama? Consogros, né? Lá em Franca. E verificaram que eles eram pessoas mais simples, que não tinham grana, né? Bom, resumindo, os pais de Rosa fizeram ela desmanchar o noivado com Abrão, meu pai, e apresentaram para ela um Horácio Palatnik, muito, muito rico. Muito bonito e muito rico. Parente do amigo. Olha o mundo. E acho que eles foram para o Nordeste. Eu posso interromper? Segundo nossa religião, romper noivado é muito mais sério do que romper um casamento. Sim. Sabe? Não é? É verdade. É ridículo, mas romper noivado é uma coisa mais séria do que romper casamento.
Então foi um escândalo. Então romper o noivado Olha, foi uma coisa... Não, o tio Abrão ficou muito mal. ficou muito mal, ele Muito pirou, mal. ele pirou. Ele começou a ir em cassino, andar em puteiros. Desculpe, não sei se Pode, eu vou pode falar aqui. Era verdade, né? Não queria saber mais da medicina, né? Quer dizer, ele Aí meu avô foi foi o que foi presente para ele. foi presente, entendeu? O tio dele, o tio dele o Zé foi- Kelman, O Zé Kelman foi enquadrou. Ele e um professor dele chamado Sabino Teodoro, que era professor de que ele homeopatia. adorava. E o Sabino um dia chegou para ele e disse assim: os homeopatas são meio espiritualistas, sei lá, eles acreditam assim. Bom, o Sabino Teodoro disse que teve um sonho, que era o seguinte: que ele tinha que fazer uma porção de papeizinhos, o Sabino Teodoro, com o nome de várias cidades do Brasil. E meu pai tinha que sortear. E conforme esse sorteio, meu pai tinha que ir implantar a homeopatia nessa cidade. E eu acho que o tio José teve o dedo do tio José aí no meio também. Ele Bom, era fogo. avô da Sônia. O que aconteceu? O Sabino Teodoro só botou São Paulo. São Paulo, São Paulo. O vovô era fogo. O E aí José, ele- talvez. E ele tirou São Paulo. Tirou São Paulo. Que sorte. Coincidência. O José era. E como o Sabino Teodoro era de origem portuguesa da Ilha da Madeira, quando ele falava eu não entendia absolutamente nada do português dele. Meu pai precisava traduzir, eu era pequena, né? Meu pai, ele arranjou emprego com meu pai na Beneficência Portuguesa, que era no centro de São Paulo. Eu não me lembro onde era, 24 de maio, pode ser, não sei, era lá no centro, um prédio maravilhoso, antigo, etc. Alô? E ele foi trabalhar na Beneficência e depois ele montou o consultório e fez a homeopatia aqui em São Paulo. Ele Mas, foi Leia, professor. os pais não moravam em São Paulo? Não moravam em São Moravam em Paulo, Franca? Moravam em Franca. Ah, foi ele que trouxe. Ele que trouxe. Então, Não, ele e o tio José. O tio Zezinho trouxe também. É. Então, pode dizer com todas as palavras de que o Abrão Brickman, seu pai, foi introdutor da homeopatia em São Paulo. Foi ele. Ele introduziu a homeopatia e, inclusive, ele foi médico do Alckmin. Eu tenho até uma reportagem aí onde o Alckmin fala dele. O Alckmin, quando criança, tinha uma bronquite asmática. E o pai do Alckmin, se eu não me engano, era farmacêutico e ele acreditava muito em homeopatia. Trouxe o Alckmin para São Paulo. O Geraldo Alckmin. Geraldo. Sim, sim. E segundo o Geraldo Alckmin, ele escolheu a profissão, ele escolheu fazer medicina, que meu pai era Referência. a O modelo dele. Mas é verdade. Como é que chamava aqui? O Gerson Leia? Kelman, meu Como é que primo, chamava aquele trabalhou com o cliente Alckmin do seu direto. pai, que era um Falou isso. matemático? E ele contou essa história economista? pro Gerson. O Prestes. Que ele hoje O é Prestes, estudou ele. mas medicina. tinha um outro, Prestes. tinha um judeu matemático. O Mário Schemberg, né? Mário Físico. Schemberg. Não. Aí o meu pai, quer dizer, meu pai era uma pessoa assim, ele tinha assim, quer dizer, o Alckmin, esse é um exemplo, mas meu pai foi, no Rio, ele foi médico do Luiz Carlos Prestes, e quando ele ainda já tinha terminado o ensino, quer dizer, a curso. Formação de homeopatia, acho que não tinha conhecido ainda a Rosa, não sei ou se tinha, estava por sei. lá. O Prestes chamou ele para atender a esposa dele, a mãe a Olga Benário. Acontece que ele, quando mandou um bilhete para o meu pai atender, ele não podia dizer que meu pai tinha que ir ver o Luiz Carlos Prestes ou a Olga Benário, né? Porque estavam sendo perseguidos. Ele disse assim, olha, por favor, vem em tal apartamento que o cachorrinho não está passando bem. Meu Que pai era o Luiz sabia. Carlos Prestes. O cachorrinho. Não, o cachorrinho era a Olga Benário. A Ou a Olga. cachorrinha, não sei, né? É. E meu pai foi lá, né? Claro, né? Disse assim, e ele chegou no prédio e disse, onde? Não, eu vou no apartamento de fulano de tal que o cachorrinho não tá bem e eu preciso vê-lo. Quer dizer, depois eu não sei se o Prestes chegou a ser preso, se foi mandado embora, eu não sei. Isso eu não sei mesmo. E anos depois, quando o Prestes veio morar em São Paulo, já com a segunda esposa, Maria,
Ele era cliente do meu pai e minha mãe foram para a Rússia a convite do Prestes para o Congresso da Paz. Eu já era adulta, eu frequentava a faculdade, eu queria ir de todo jeito, eles não me deixaram ir e eu fico brava até hoje que eles não me levaram. E quem mais que o tio Abrão atendia? Bom, aí, espera um pouquinho, o meu pai atendia o Plínio Correia de Oliveira. Extrema direita. Totalmente, acho que ele era Juscelino também, não? Não, Juscelino não. O Plínio Correia de Oliveira era o Juscelino não, mas ele atendia o ministro da Fazenda do Juscelino. O Plínio Correia de Oliveira é aquele fundador da Tradição Família, propriedade, né? Meu pai era médico também do Sebastião Paz de Almeida, que foi ministro da Fazenda do Juscelino. Foi médico também. Do Mário Schemberg. O Mário Schemberg, comunista. Que é física. O Mário Schemberg era amigo dele. Ah, não era cliente? Não, ele começou como amigo. O Mário Schemberg veio, se eu não me engano, ele veio do Nordeste. Não era do Sul, não? Não. E o Mário Schemberg, é só um detalhe, você vê se você tem interesse ou não, muito engraçado. O Mário Schemberg era completamente assim, fora da religião, né? E o que aconteceu com o Mário? Um dia, quer dizer, ele saiu com meu pai, estavam passeando na Barão de Itapetininga. Aí o Mário fala assim pro meu pai: eu acho que eu estou com paralisia, que eu estou sentindo um pé mais curto que o outro. Ele estava com um pé na guia e o outro na calçada. Meu pai disse, mas é evidente, se você botar o pé para cima ou descer para baixo, você não vai sentir mais a sua paralisia, né? E quando o pai do Mário morreu e foi enterrado aqui na Vila Mariana. E quando morreu a mãe do Mário, o Mário ligou pro meu pai e disse, o que eu faço? Meu pai disse, eu vou com você no Hevra Kadisha. E foram lá, e aí, falaram nos preços dos terrenos. O Mário não tinha grana. Então aí ele falou assim pro encarregado. Olha, meu pai já morreu há mais de 30 anos, virou pó. Por que vocês não enterram a minha mãe no lugar dele, né? Quer dizer, ele nem tinha noção que isso não se podia fazer, né? E o Mário era uma figura assim, expoente, porque a mulher dele foi caso do Oswald de Andrade, que acabou casando com a irmã dela, né? Então era assim... Quem era a mulher do Mário? A mulher do Mário chamava-se Bárbara. Cuja irmã foi casada depois também com o Oswald de Andrade, que eu não me lembro o nome. Tá. Voltando para a família, com toda... Bom, aí o José, voltando então para Franca, o segundo irmão também estudou medicina no Rio de Janeiro. E o tio Maurício, o terceiro irmão, também estudou medicina no Rio de Janeiro. Bom, antes de eles irem para o Rio fazer medicina, o meu avô achou que a escola pública era muito fraca. Então colocou eles no colégio de padres maristas, o colégio Champagnat, que ensinava latim. Em Franca? Em Franca. Latim, grego e francês. E religião. E religião. E meu avô pediu pro sumo lá, sacerdote dessa escola, não dar religião para os filhos dele. Mas tinha um padre que exigia isso e teve um episódio que meu pai contava que soube que meu pai era judeu e dizia assim, e aí o diabo viu o judeu, levantou o rabo e saiu peidando. Né? E toda vez na aula ele falava isso, né? Que horror! E meu pai contou pro meu avô, né? Corta isso, mas isso é verdade. Que horror! Né? É horrível, né? E aí eu sei que parece que ele foi chamado e levou uma bronca e o pastor não dá mais aula de religião, sei lá. Mas que Outra curioso, coisa é bom curiosa. quem tá gravando. Não, Tá outra gravando coisa tudo, curiosa, depois quer vai dizer, gravando. voltando ao judaísmo, eu não sei como é que era feito a circuncisão, o bris, mas parece que tinha um médico de nome Levi que ia para o interior e fazia. Eu não sei se fazia na época certa. Que você tem uma data certa. Tem que ser o fazer. 7º dia. 7º dia. E eu não sei se isso era feito lá no 7º dia. Porque ele não
Claro. Imagina. Estava disponível, né? Não, mas o Abrão foi muito importante, deixa eu dar uma parte, que eu não sei se ela vai falar. Ele tem um museu de homeopatia em homenagem a ele em Ribeirão Preto. E o nome de uma avenida, De uma avenida em Franca. E o Zezinho também. O Zezinho E o também. Zezinho também. E Isso é aqui em São importante Paulo, lembrar. meu pai é nome de rua Interlagos. É? É, em homenagem a ele Sabia. pela... Então daí os três foram para entrar. Os três foram estudar medicina no Rio de Janeiro. Era vestibular? Fazia, eu não sei se era vestibular, acho que era vestibular, viu? Acho Mas que era uma vestibular. peneira fina, certamente. Mas não tinha colegial, saía do ginásio e ia Não, fazer. não, eu acho que tinha, Eu não sei, né? tinha um colegial, mas era um ano só, como é? Você tinha você Preparatório. tinha o primário e você tinha o ginásio que ia 7 anos, uma coisa não, assim. tinha o ginásio, depois tinha os 3 anos, era 2 anos de colegial, Então era depois 2 passou anos. para 3. Então era 2 anos. Então eram os 2 anos, mas era tudo emendado, Étale. Então meu pai saiu de lá com 16 anos e foi direto para o Rio, prestou exame e entrou. O Maurício acho que entrou com 17 ou 18. O Zezinho, aliás. O Maurício é que foi o terrível. O Maurício deu muita dor de cabeça. Eu acho que ele morava com o tio José. Maurício Brickman. Maurício Brickman. O meu avô, eu me lembro que tem muitas histórias do tio Maurício. Tem. Tio Maurício... Era da farra. Ele era da farra. Ele, olha, a ponto que os três... isso é uma coisa muito importante também. Você tem que lembrar que, quer dizer, quando eles saíram da Rússia, da Ucrânia, do leste europeu, eu não sei se eles podiam ou não frequentar a escola. Então, o estudo era muito importante para os filhos. Os filhos eram obrigados a estudar. E aprender música. Então, meu pai tocava piano, o tio Zezinho acho que tocava piano e violino, o Maurício tocava violino, E a minha Minduca cantava e tocava piano. Isso. Tá? Maurício também tocava piano. Também tocava Nas piano. festas ele tocava, porque ele ficou no Rio. E quando tinha a E festa muito da bem, Semana Fernanda. Santa Muito bom. não judaica, né, a católica, e tinha o cinema mudo em Franca, o tio Maurício tocava piano quando tinha assim, Jesus ia para a cruz, né, e era crucificado. E ele tocava Tatu Subiu no Pau. Eu não conheço essa música. Era uma música que... Não era religiosa? Não! Tatu Subiu no Pau. Ah, Quer Tatu dizer, quer dizer, Ele era olha, Ele ele era era da impossível. noitada, Ele um rapaz muito bonito, tocava piano divinamente. fazia che- serenatas. Fazia cheia de mulheres atrás dele. E meu avô tinha que segurar a barra quando ele pro sobrinho, pra tudo. Olha que meu avô era animado, mas ele falava, escuta, aí quando começou a namorar a tia Maria, entendeu? Na hora H ele falou assim, agora tem que casar, uma moça de família. Ah, não vou casar. O filho que veio, a vovó e o vovô falaram, seguraram ele era da farra. Não, e teve mais uma. Ele estava a ponto de repetir a faculdade no Rio, porque ele só vivia em farra. A ponto que ele conheceu, entendeu? Noel Rosa, ele conheceu o Ajudava Luiz a Gonzaga. compor, ajudava a compor. Isso, lógico, sabe? Ele era assim, o negócio dele era Boêmio. cassino, bebê, era o boêmio. Aí, quando eu estava para nascer, ou antes, meu pai trouxe ele para São Paulo, conseguiu uma vaga na Escola Paulista, que era federal, e ele começou a continuar o curso de medicina aqui, para não perder, né? E sair do curso de Rio, medicina. que E sair era do o antro Rio, que era o de antro, perdição. né? É. Imagina. Eu nasci em junho, então ele frequentou o primeiro semestre inteirinho a faculdade aqui em São Paulo. Eu nasci em junho, o que ele fez? Meu pai com minha mãe na maternidade, ele picou a mula pro Rio. Voltou pro meu avô. Fugiu. Voltou pro meu avô. Aí o meu avô, eu fico com você, mas você vai melhorar. Vai se melhorar e vai comportar. trabalhar. E ficou no Rio de Janeiro. Não, e nunca ele saiu do Rio de Janeiro. conseguiu uma entrevista com Getúlio Vargas naquela época. O Maurício Maurício Brickman. E ele arranjou um lugar que tinha o Maurício. O Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, como funcionário público. Então ele trabalhava, se ele trabalhava, não sei. E ele fazia faculdade. Não, ele era bom mesmo, foi Mas no o médico a vida Getúlio, toda. foi intervenção do Getúlio Foi a Vargas. intervenção que ele conseguiu
Transferência? De novo, para de ficar... novo, pra ficar no Rio. Porque foi assim, ele veio do Rio para São Paulo e depois de São Paulo para o Rio. E com um lugar ainda assim ganhando, como funcionário público. E aí o vovô José falou, agora você vai se comportar. Ele tinha tanta loucura pelo meu avô, que eu comentei. A gente ia na casa dele, no consultório, ele chegava pra mamãe, isso me marcava toda a consulta, porque ele foi meu médico a vida toda lá no Rio. Ele falava, Aninha, vem ver quem tá aqui comigo. Ele abria a gaveta, tava o retrato do vovô e da vovó. Muito boa, uma homenagem linda. Na gaveta tinha uma homenagem, e ele fala para os filhos. O Ricardo, pode perguntar, o Ricardo e a Lucinha, quando vocês forem ao cemitério, tem que visitar o túmulo do vovô José e da vovó Tuba. Pode perguntar para ele, fala, preste uma homenagem. Quando eu não estiver mais aqui, vocês vão lá. E o Ricardo e a Lucinha, que são os filhos dele, fazem essa homenagem para os meus avós. É muito bonito, bacana, sabe? Porque ele diz que na hora H, o tio faz... Porque o meu avô, ele entendia que ele queria dar, mas ele falou assim, tem que saber dosar. Você tem que... E era um grande médico. Ele que morou num prostíbulo? Não, foi o Zezinho. O Zezinho, Zezinho. Zezinho que clinicava no prostíbulo. Ele não pagava e clinicava. E cuidava das moças, não é mesmo? Agora, o Zezinho casou-se com a tia Elvira, e a tia Elvira nasceu em Ribeirão Preto. E eles se casaram na casa dos Rosenthal, aí numa cidade lá do interior que eu não me lembro, Piracicaba, Pindamonhangaba. Não era Brodowski? Não era Brodowski, não. E assim, ele era apaixonado pela tia Elvira. E a família da tia Elvira era imensa, né? Tinha não sei quantas irmãs. Aliás, eu acho que tem ainda 2 vivas, de quase 100 anos, né? Tem. A mãe do Salme, que é amigo dos meus filhos. Os Hirsch, né? Os Hirsch. Isso, tá viva. E então, eles casaram e tive a Gildinha. Não, a Gildinha e o Hernani acho que nasceram em São Paulo, que a tia Elvira quis tê-los aqui. E depois, quer dizer, depois voltou pra Franca. Não, a Gildinha contou no seu documentário que a nossa bisa, né, Brana, estava doente, com erisipela, alguma coisa assim. Então ela veio para São Paulo para ter a Gildinha. A Elvira veio para São Paulo para tê-la aqui porque ela estava doente. Então nós ouvimos agora a história dos Brickman até mais ou menos a década de 40, 50. Aí o tio... Eu não sei quando o Maurício casou com a Maria Dora, mas a Maria Dora segurava o marido com uma rédea curtíssima. Olha, ela estudava e tomava a lição dele, os livros de medicina. Mas era a rédea de anatomia. Assim. Eu conhecia a Maria Dora. Nossa. A rédea era curta, gente. Ele não podia ir no banheiro sem pedir licença. É verdade. Porque, por causa do passado dele. Que o condenava, claro. Mas olha, ela sentava com ele, tomava a lição dele para ele passar de ano. Isso ele já fazendo faculdade de medicina. Quer dizer, ela devia saber mais medicina do que ele, né? Porque agora, ela fez o curso ele também todo. se submeteu a isso, certo? Sim. Houve uma conveniência. Ela exerceu esse papel e ele aceitou. Ele aceitou, lógico. Não, tem ele os dois precisava lados. de alguém assim também. Mas você sabe que eu acho que eu tenho a impressão que depois ele se assentou, você sabe, ele não foi, eu não ouvi nunca falar. Depois de casado, entendeu? Que ele traiu. Nem ele, nem o tio Zezinho, nem meu pai, sabe? Curtiram a juventude, bem curtida. Bem curtida. Nossa. A família era muito alegre. Era quando eles se reuniam, eu nunca esqueço uma vez, quando eles se reuniram, todos, um cantava, outro tocava piano, outro buscava umas colheres, batia com as colheres, sabe? Era uma família muito alegre. Todos cantavam, era muito bonito. E todos tocavam e cantavam e tocavam piano muito bem. Muito bem. E eram obrigados a aprender música? Essa parte você... Eu acho que começou... Fazia parte, né? Fazia parte da educação. Da educação ter uma... Eu fui obrigada a aprender piano. Teu pai tocava violino. Todos tocavam um instrumento. Minha mãe tocava piano. Todos tocavam piano. Eu me lembro que eu queria... A Reni tocava o quê?
Então, a Reni, eu não sei se ela tocava o quê, porque a mamãe, quando a gente estava junto, o piano estava na casa da vovó, vovó Tuba. E a mamãe chegava e começava a tocar, então eu acho que o piano ficou na vovó Tuba. E eu queria ter aprendido piano, mas eu não tinha piano em casa. E a minha mãe falou assim, então vai aprender violão. Eu não queria aprender violão. Aí eu e minha irmã aprender violão, mas foi dado sempre... Você tinha que ter minha mãe tocava acordeon também. Você tinha que ter uma educação musical. Tinha que ter uma... A família gostava disso. Gostava. E cantava muito bem. Vovô José, às vezes, na sinagoga, quando faltava, chamavam ele para cantar. Diz que ele cantava muito bem. Isso eu já não o ouvi cantando. Mas a família gostava de cantar, de tocar. Era alegre, família muito alegre. O meu pai era também muito amigo do Ademar de Barros, que era médico. E um dia eu era pequena, sei lá, tinha 4, 5 anos. Fui para Valinhos, fui numa festa da uva. Aí meu pai falou assim, Leia, venha conhecer o governador de São Paulo, o doutor Ademar de Barros. Eu virei para ele e falei assim, você que é o Ademar da caixinha? Porque Leia. Eu tinha 4, 5 anos, eu lá ia saber o que era pra mim. Eu ouvia meu pai falando, né? O Ademar. Não, eu tô falando do Ademar da caixinha, né? Quer dizer, pra minha mãe, né? Quer dizer, eu lá sabia. Você ouviu de algum lugar, você não sabe, inventou. Né, não, história, né? O que é Ademar da... Claro. Todo mundo sabe Caixa a 2. Caixa 2. Caixa. Já existia. Já existia naquela época? Era menor, eles cobravam menos. Cobravam menos. Hoje eles iam querer muito mais, mas era o Ademar, É isso mesmo. E agora, você veja, né? Eu me sinto assim muito orgulhosa de ter na família gente até que participou de governo, né? E da história do país, Da história do país. Em primeiro lugar, eu acho assim, quer dizer, tem o Gerson, primo da Soninha, que... Gerson Kelman, aliás. Já carrega o nome Kelman ainda, exato. Acho que é o único, né? Não. Ele tem um irmão. Ele tem um irmão. Ele tem um irmão e tem os filhos, né? Tem os filhos. O Gerson tem o irmão Ricardo Kelman, que mantém... E tem uma irmã também. Vivian não tem. Mas ela não tem o Kelman, né? Vivian Kelman. Mas ela também... Mas enfim, você falava da família que... E o José Goldenberg, que também trabalhou no governo... Que governo? É parente nosso? Não. Ele é parente da minha mãe. Ele é Da primo sua mãe. irmão ele é primo de 2º grau da minha mãe. Eu encontro ele andando na Hebraica até hoje. Ele tem, acho que pra lá de 90 anos, né? Era contemporâneo do Emílio. Ele, acho que... Ele foi contemporâneo do Emílio e era amigo do Alvin Cooperman. Isso, ele era amigo. E através do Alvin, o Emílio... O Emílio trabalhou para o governo também há algum tempo. O Emílio trabalhou e meu marido trabalhou também. É o mesmo cargo, não é? Não. Mesmo cargo não. Mesmo o Zé Goldenberg era... Não, do Xúnia. O Xúnia era secretário nacional de Direito Econômico. E o Emílio não era isso? Não, o Emílio era outra coisa. Considera outra coisa. Era Mas então fala do Xunha. O Xunha, o nome dele era Salomão Rotenberg. A família dele também veio da Bessarábia, a mãe. O pai veio de Yampol Podolski também, era da Podólia, mas o Yampol era encostado. A única coisa que eu sei é que passava um rio lá no meio que chamava Niester, e que minha sogra falava assim quando brigava com meu marido: você me respeita porque o rio Niester nunca vai mudar a direção. Por que ela falava isso eu não sei, quer dizer, se ele corria para baixo, tu vai correr para cima, né? Bom. E o meu marido fez engenharia, fez a GV e foi trabalhar na Klabin. Da Klabin ele foi para Höchst, que era uma firma alemã. E aí no governo Collor tinha um amigo nosso que foi trabalhar no Ministério, ministro da Justiça, o Tércio Sampaio Ferraz, quer dizer, foi trabalhar no Ministério da Justiça, né? E convidou o Salomão para trabalhar como secretário nacional de Direito Econômico, para pôr ordem, entendeu? Foi ele que lançou o Código do Consumidor, não escreveu, hein? Quem escreveu foi o OAB, juízes, advogados, né? Mas ele lançou e botou fiscais na rua para você ter controle de preço.
E obrigou uma série de coisas, por exemplo, ter data nos alimentos, entendeu? De quando foi fabricado, quando vence, né? Então isso é começo dos anos 90, exatamente nos anos 90, 91, talvez. Não, 91, 92. O Collor caiu por impeachment e aí veio o Itamar Franco e ele continuou. E o Itamar... não, foi na época do Collor, o Jânio estava muito doente. E estava internado no Einstein, e minha mãe também. Então, ligam para cá, meu filho atende o telefone e uma pessoa fala assim, quem está falando é o ministro Jarbas Passarinho. Eu gostaria de falar com o Dr. Salomão. Ah, não enche o saco, meu pai está dormindo, e desligou o telefone, né? Luiz, ele tinha 13, 14 anos. Aí então, ligou-se novamente, atendi o telefone. Com licença, quem está falando? É Leia. Dona Leia, a senhora é esposa do seu Salomão? Sou. Doutor Salomão, posso falar com ele? Pode. Chamei, né? Eu quero um favor seu. Eu estou tomando um avião porque eu recebi um recado do presidente que o ex-presidente Jânio Quadros faleceu e eu estou indo para representar o governo. Aí o Chu ia falar assim, não, vocês estão enganados, eu acabei de vir do hospital e eu não ouvi nada disso. Que a gente, né? Seria uma comoção se o Jânio tivesse morrido. Exatamente. Lá. Aí ele disse, um minutinho. Ligou pro Collor, Collor entrou em contato com Einstein e realmente não tinha morrido o Jânio. O Jânio morreu uma semana depois. E o meu marido então trabalhou com aquele que foi amante da Zélia, como é que ele chamava? O da Fazenda? Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. Trabalhou com Jarbas Passarinho e teve mais um também, que foi da Ministério lá da Fazenda, que eu não me lembro. Aí depois ele se encheu, porque ganhava pouquíssimo, mas ele disse assim que isso foi uma experiência de vida. Porque ele sempre esteve do lado de cá do balcão. Ele queria estar do lado de lá para ver como é que eram as coisas. E ele aprendeu muito. E aí ele voltou para São Paulo e depois foi trabalhar em outra coisa. Foi trabalhar na Vicunha, né? Certo. E ficou lá até se aposentar. E agora, para ele dos 3 ministros que foram chefes dele, o mais sério que ele achou foi o Jarbas Passarinho, que era um cara realmente assim muito íntegro, sabe? E muito positivo nas coisas, sabe? Quando tinha que fazer reunião, fazia reunião, porque era uma bagunça assim, né? As firmas os laboratórios que fabricavam remédios, era uma disputa, entendeu? Todo mundo querendo vender, sabe? Para retirar o seu, né? E o Jarbas não deixava. Ele era uma pessoa muito, muito rígida. Vamos pular um pouquinho para o Rio de Janeiro agora?